Com meu marido, somos casados há 8 anos, esse ano, e temos um primeiro menino de quase 4 anos com plena saúde. Ano passado, decidimos ter um segundo bebê. Fiquei grávida após 2 meses de tentativa. Estávamos super felizes. Porém, no segundo ultrassom, nosso bebê foi diagnosticado com um problema gravíssimo e raro no coração. Mesmo os médicos nos aconselhando de interromper a gravidez, continuamos. Com 31 semanas de gravidez, além do problema no coração, nosso bebê sofreu de um volvulus no intestino, o que criou um líquido lá no intestino, e com 34 semanas ele veio a óbito, ainda no útero, 2 dias antes de termos o parto induzido. Sabíamos que a vinda dele ia ser difícil, mas tentamos até o fim. Hoje, estamos ainda nos recuperando dessa dor de ter perdido ele. Pensamos no segundo bebê, porém, ainda com medo de uma experiência similar acontecer, pois o trauma e a dor foram muito grandes. Mas temos fé, embora fico com medo e me perguntando se teria riscos de acontecer novamente o que ocorreu nessa última gestação. O que a gente poderia falar do ponto de vista da espiritualidade em relação a isso, Jorge? Essas circunstâncias em que você tem crianças com má formação congênita são fenômenos razoavelmente comuns na nossa sociedade, em função do modelo de padrão espiritual que nós temos. E você ser mãe ou ser pai de uma criança com essa característica não determina que você seja uma alma devedora. Isso não é uma condição de assim, você tem um filho que tem uma doença física, ou mental, ou física e mental, então você deve, é uma expiação. Não necessariamente, às vezes, a gente está nesse processo de missão. Eu queria, é uma oportunidade que eu gostaria de ter. É uma vontade de ter uma criança que eu possa ajudar, um espírito que eu possa ajudar. Às vezes são compromissos feitos ainda no mundo espiritual. Tem vezes que a expiação, sim, tem vezes. Tem vezes que não. Então, a gente pode realmente passar por essa experiência para dar a esse espírito a possibilidade de renascimento. Então, essa entidade vem, ela tenta um renascimento, ela não consegue, entre aspas, frustrado, volta para o mundo espiritual e a gente tem a sensação de que perdeu a oportunidade. Mas para aquele espírito, as 34 semanas que ele passou foram maravilhosas para a reorganização perispirítica dele, fazendo com que esse companheiro, numa próxima oportunidade, já venha bem melhor do que nessa. E quem sabe até numa condição mínima suficiente para uma encarnação saudável. Não necessariamente por você, mas por outra mulher, porque às vezes a gente não vai receber esse mesmo espírito novamente. A gente serviu apenas como um local para que ele pudesse se desenvolver, porque se ele caísse numa outra mãe, a mãe o abortaria com 12 semanas, 18 semanas, e ele foi até 34. Então, você fez um trabalho maravilhoso de oportunizar a esse espírito um exercício de permanência. Faltavam 6 semanas para fechar a gestação. E, assim, já era plenamente possível se ele tivesse resistido de tentar um parto induzido. Mas a gente não pode ter aquela crença de que, acontecido isso desta vez, todas as demais crianças que vão surgir dessa relação obrigatoriamente terão algum tipo de sequela, até porque você tem um primeiro filho que demonstra o contrário de tudo isso. Seria importante a consulta num geneticista, para que ele pudesse identificar, talvez tenham tirado amostras do DNA da criança, para verificar que tipo de síndrome ele apresentava, para verificar se essa síndrome tem alguma coisa a ver com algumas características recessivas que o pai ou a mãe possuam. Então, agora já passou o período de fazer isso, mas se pudesse ter aproveitado o tecido dele para fazer uma análise cromossômica com o pai e com a mãe, você poderia ter um diagnóstico muito mais seguro se essa ocorrência ela tem a chance de acontecer. Você tem alguns processos da eritroblastose fetal
que é um fenômeno que ele acaba acompanhando a situação dos filhos em função das questões do fator RH do pai e da mãe. Então, são fatores genéticos que podem se gerar algum tipo de dificuldade para o futuro. Mas é importante o geneticista para dar uma explicação melhor nesse sentido. Do ponto de vista espiritual, o que a doutrina espírita diz é que essas circunstâncias genéticas, elas influenciam, mas não determinam, porque a expressão gênica, que é a possibilidade de uma determinada característica genética se manifestar, pode dar-se por ocorrência ou não. Pode trazer uma tendência, mas não um determinismo em tudo isso. Eu, se pudesse lhe dizer alguma coisa, eu diria: procure um geneticista, avalie o que seja, tire do seu coração todo o sentimento de que foi uma perda, foi uma grande oportunidade para ele, e se o geneticista não apontar uma inviabilidade, tente novamente. Quando a gente deseja, é porque certamente tem notícias muito boas que a espiritualidade quer nos mandar.